Boa noite. Boa noite, todo mundo está acompanhando. Boa noite, Camila. Então, estávamos aguardando, mas eu vim entrar. Para a gente começar com a palestra da Carolina Nogueira sobre técnicas de organização de leitura. Vocês que estão assistindo, vocês podem mandar perguntas pelo chat, que eu passo para ela, né? Alguma dúvida? Estou vendo a Osvaldo, a Júlia, a Daniele. Boa noite. Olha, acho que a gente pode começar e as pessoas, se entrar mais pessoas, vão pegar a palestra andando, depois podem recuperar, né, e ver a palestra por completo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Preciso que vocês me digam se me ouvem bem. Coloquem no chat, por favor, para mim, se conseguem me escutar. Eu estou ouvindo bem. Ai, que bom. Então, vamos lá. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Caroline Nogueira, eu sou professora universitária e por mais de 10 anos eu venho preparando alunos para fazer a prova da OAB. Sou advogada, sou professora de Direito e venho preparando alunos para a prova da OAB. E fui convidada para dar essa palestra para vocês sobre técnicas de leitura, né? Porque a gente sabe que existe efetivamente uma dificuldade, muitas vezes, da gente estabelecer uma rotina de leitura para a gente, né? E essa rotina de leitura, obviamente, para vocês que vão acompanhar o clube, é uma rotina para estabelecer uma ideia de acompanhar o clube, né? De conseguir fazer uma leitura que seja diária, ou pelo menos 5 vezes na semana, enfim. Mas, basicamente, a mesma técnica que a gente usa para estabelecer uma rotina para a nossa leitura é também a técnica que os alunos, muitas vezes, têm que usar para estudar, para estabelecer a sua rotina de estudos e conseguir, então, alcançar os seus objetivos, né? No caso lá dos meus alunos, a OAB, no caso de vocês, o acompanhamento do clube, né? Inclusive, é muito interessante essa ideia do clube, porque ela não representa só a aptidão e a curiosidade de vocês por um determinado assunto. É mais do que isso. O clube de leitura, seja ele qual for, ele dá a oportunidade das pessoas envolvidas colocarem a leitura em dia, né? Adquirirem um hábito verdadeiro de leitura e conseguir, considerando, né, que tem outras pessoas envolvidas, manter esse hábito e conseguir acompanhar a leitura dos livros indicados. Então, isso é muito bacana, né? O clube de leitura, ele é mais do que uma fonte de informação. Na verdade, ele é um exercício de continuidade daquela tarefa, né? Então, eu espero ajudar vocês, trazendo algumas dicas para que vocês possam colocar no dia a dia de vocês e consigam acompanhar o clube e consigam ler mais livros do que efetivamente leem durante o ano. Uma coisa importante da gente ressaltar é que o brasileiro lê muito pouco, né? Nós somos um dos países que menos lê na América Latina. O argentino, por exemplo, ele lê mais que o dobro de livros que a gente lê por ano. Então, eu achei bem interessante esse convite, porque a gente sabe que talvez muitos de vocês estejam inscritos no clube de leitura para, além de saber sobre um novo assunto ou incrementar o conhecimento que já tem, mas também com o objetivo de melhorar habilidades de leitura, de aumentar a quantidade de livros lidos no ano, né? Então, eu trouxe algumas técnicas para vocês que podem ajudar vocês nisso aí e que, obviamente, não servem só para o clube de leitura. Serve para quem está estudando para concurso, serve para quem está fazendo faculdade, para quem está fazendo ensino médio,
serve para alguém que queira manter, mesmo após o clube de leitura, uma quantidade mais significativa de livros por ano, né? E o interessante é que, se vocês seguirem certinho o clube de leitura, vocês já terminam o ano, mesmo que vocês não leiam mais nada, vocês já terminam o ano tendo lido as 6 obras, né? 6 obras icônicas, 6 obras clássicas sobre o assunto, o que já é muito bacana. Agora, imagina vocês poderem levar esse hábito da leitura adquirido no clube para o resto da vida de vocês, que é muito bacana, né? Eu confesso que, ultimamente, tenho tido um tempo muito restrito para ler coisas que não sejam da área do direito, mas eu adoro ler. E eu chego a ler, às vezes, 3 livros no mês, né? E isso é tudo por força do hábito, é uma construção que a gente faz. E através de alguns macetes, assim, bem simples, a gente pode ajudar vocês também a ter esse hábito, ou a incrementar o hábito que vocês já têm. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que existem, dentro do Clube do Livro, 2 tipos de pessoas. Aquelas que querem aprender sobre o assunto e aquelas que querem incrementar a sua leitura, né? Para a galera que quer simplesmente ler mais livros, adquirir o hábito da leitura com mais facilidade e tal, bacana. Agora, quem quer efetivamente estudar o assunto, eu tenho que te dizer uma coisa: ler não é estudar. Isso é uma coisa que é uma frase simples, mas que ninguém na vida fala pra gente quando a gente é criança, adolescente, precisa estudar, precisa ler um monte de material de escola, de ensino médio, de vestibular e de faculdade. Ler não é estudar. Então, quem tem o objetivo de ler os livros, né, de acompanhar o clube, de fazer amizades aqui com as outras pessoas que têm o objetivo em comum, ler é suficiente. Agora, quem quer mais do que a leitura, quem quer se aprofundar no assunto, quem quer depois poder falar com propriedade sobre aquilo que leu, a gente também tem umas técnicas para isso, justamente porque ler, somente ler, não é estudar. Estudar é muito mais do que ler, exige muito mais ações além da leitura. Mas fiquem tranquilos, eu tenho certeza que a maioria de vocês está aqui porque quer acompanhar, porque quer ler mais livros, porque quer congregar aqui com os outros participantes do clube. Então, a leitura já está de bom tamanho. De qualquer maneira, eu vou dar algumas dicas também para quem quer ampliar essa capacidade, para quem quer, além de ler os livros, adquirir efetivamente algum conhecimento quanto a eles e poder falar com certa propriedade sobre o que leu, tá? Bom, então, a primeira dica que eu tenho para vocês é uma dica bem simples, mas é uma dica que pode mudar e pode criar um hábito, que é o seguinte: a leitura, para ela ser efetiva, ela tem que ser inserida no nosso cotidiano. Então, para que eu faça da leitura algo presente na minha vida, eu tenho que criar um hábito de leitura, né? E esse hábito, ele já foi muito questionado, já foi muito estudado. Tem até um livro muito interessante, mais um para vocês, né? Que é o Poder do Hábito, um livro amarelo com letras vermelhas. É muito interessante, fala do poder do hábito. Então, a primeira dica é criar o hábito da leitura. É tentar inserir a leitura no dia a dia de vocês, ainda que vocês não tenham muito tempo para isso. A gente sabe o quanto a nossa vida é corrida, mesmo para aqueles que agora estão trabalhando em home office, né? Mas a gente sabe que a gente perde um tempão de deslocamento antes da pandemia, indo trabalhar, voltando do trabalho. Muitas vezes a gente chega cansado, não tem tempo de dar uma lidinha em alguma coisa todos os dias, mas o fato é, se você criar o hábito diário da leitura, ainda que seja por poucos minutos, isso vai fazer parte do seu dia a dia e vai tornar essa tarefa mais acessível para você ao longo do tempo. Então, a primeira dica efetiva é criar o hábito. Mas como criar esse hábito? Bom, e aí falando um pouco, efetivamente, do Clube do Livro, né? É interessante, quando a gente começa a ler um livro, a gente conhecer o autor do livro. E aí eu até conversei com o Marcelo, que é o administrador do clube, que seria muito interessante ele também trazer para vocês, ao longo das leituras, não só informações relacionadas ao livro em si,
mas também ao autor que escreveu aquela obra. Por que o autor escreveu? Que outras coisas ele escreveu? Em que período ele escreveu? Em que condições ele escreveu aquele livro? Isso é bem importante para a gente conseguir fazer uma análise mais global da obra. Eu lembro perfeitamente que quando eu estava no ensino fundamental, a professora, eu tinha uns 10 anos, sei lá, 11, e a professora passou um texto do Machado de Assis. Não era um livro, era um conto, mas de qualquer maneira, com 10 anos, eu odiei Machado de Assis, eu não sabia, não entendi nada do que estava sendo passado, né? Isso acaba causando, assim, muita gente uma frustração, né? Você fala, nossa, a leitura é um saco, porque você não conseguiu entender nada. Pois é, tempos depois, já na época do segundo grau, que agora é ensino médio, a gente fez um estudo de Machado de Assis na sala, e eu lembro bem disso, o professor falando que o fato da gente ter feito um estudo sobre o autor Machado de Assis, sobre quem ele foi, a história dele, o que ele trouxe para a literatura nacional, por que ele escreveu livros com aquela temática, em que condições, né, como ele vivia e tudo, isso fez com que os outros livros que eu li do Machado de Assis, lá para cá, tivessem outra roupagem para mim, né? Fossem muito mais acessíveis. Claro que, quando eu li um conto com 10 anos, obviamente, você tem uma questão aí de entendimento de vocabulário mesmo, que depois, com 15, 16, eu já tinha outro, né? Você amplia o seu conhecimento, a capacidade de análise daquela obra, claro. Mas, apesar disso, o fato de ter estudado o autor antes e saber o que ele pensava, como ele redigiu, em que época ele redigiu, o que estava acontecendo no mundo e no Brasil quando ele redigiu as obras dele, isso fez com que eu tivesse uma compreensão muito mais profunda das obras dele. E Machado de Assis, inclusive, passou a ser um dos meus autores preferidos desde então. Eu sou completamente apaixonada por ele. Então, dito isso, é importante, eu tenho certeza que o Marcelo vai fazer isso com vocês durante os meses que vocês forem fazer análise das obras, é trazer um pouco daquele autor que escreveu aquela obra, por que ele escreveu aquela obra, em que contexto aquela obra estava inserida, né? Isso é bastante importante. Bom, em relação ao hábito da leitura, uma coisa legal para você criar o hábito é sempre escolher um momento do dia e um local específico para ler. Então, sempre existe, pessoal, aquela possibilidade de você gostar, por exemplo, de uma determinada poltrona da sua casa, que tem uma iluminação bacana, aquele momento do dia, por exemplo, antes de dormir, ou depois do almoço, para quem pode, ou até no transporte público, né? Eu cansei de ler em transporte público e aí já arriscava aquela meta do meu dia de ter lido. Porque mesmo no transporte público, a gente com um equipamento bacaninha, né? Com celular que tem uma tela grande, ou que seja possível ampliar a letra, ou com tablet, ou com livro físico, claro, é possível a gente fazer uma leitura também nesse deslocamento que a gente tem, que às vezes é muito longo. Então, o fato de você escolher sempre um momento do dia específico, um local específico, você cria para a sua mente a ideia de que aquele momento que você tem que se concentrar, que você tem que efetivamente embarcar naquela leitura, ele está sendo criado. Então, a primeira dica que eu dou poxa, se você tem uma rede na sua casa, uma poltrona confortável, que tem uma iluminação boa, se você gosta de ler antes de dormir, passa aí 20 minutos antes para o quarto, para poder dar uma lida. E notem, a gente lê 20 minutos por dia, meia hora por dia, cara, já é coisa pra caramba no fim de um ano, né? Principalmente que a gente vai, obviamente, intercalando livros que são mais densos ou mais volumosos com outros que são de uma leitura mais fácil, mais simples, e uma leitura com um número de páginas menor. Então, quem consegue ler 20 minutos, meia hora por dia, já está à frente de 90% da população brasileira, que nem isso consegue fazer. Então, a primeira dica é escolher um momento do dia, escolher um local confortável, em que você possa, efetivamente, quando sentar ali para ler, se concentrar naquilo e o seu cérebro entender que aquele momento é o momento seu da leitura. Parece uma coisa boba, parece uma coisa muito sem nexo, mas o fato eu consigo estudar na maioria dos dias. E aí eu estou falando de estudo, não estou falando simplesmente de leitura, tá? Mas quando eu estudo, eu sinto uma diferença enorme quando eu não estou no meu local de estudo.
Porque o meu local de estudo é aquele local em que eu sento e o meu cérebro já sabe que daquele momento em diante eu vou me concentrar para estudar, eu tenho as coisas à mão, eu tenho uma iluminação bacana, né? Então isso é muito importante. Parece uma coisa boba, mas é muito importante criar esse hábito, arrumar um cantinho, dedicar aquele cantinho à leitura. Pode ser na sua varanda, numa mesinha na varanda, tomando um café, pode ser antes de dormir, já deitada, não tem problema. Fato é, criar o hábito através do espaço onde você vai realizar essa tarefa. Uma outra dica bacana é a seguinte: o ser humano, ele é eita, Lili, não vai sair. Procrastinador por natureza. Então, o ideal, gente, é que se você efetivamente se comprometer a ler, ou, por exemplo, tiver um prazo para acabar aquela obra, porque o clube já está mais adiantado e tal, o que eu aconselho? Eu aconselho você fazer essa tarefa de manhã. Então, se for o caso de você ter que cumprir um prazo para o estudo, para uma leitura, para conseguir acompanhar o clube, eu sugiro que você, nesse caso, faça essa tarefa de manhã. Por quê? Porque de manhã, você, digamos assim, você já se livra da tarefa, né? Quando a gente deixa as coisas para o final do dia, e efetivamente você tem um prazo, você tem um compromisso com aquilo, muitas vezes, no final do dia você já está cansado, já aconteceu alguma coisa que mudou sua rotina, né? Já aconteceram, já pintaram outras tarefas que têm que ser resolvidas de antemão. Então, você acaba procrastinando e acaba não realizando aquela tarefa. Então, apesar da leitura, você poder escolher um dia, né, uma hora do dia, um local para fazer, se você tiver um prazo e isso serve para qualquer coisa, o ideal é que você faça esse prazo, essa tarefa mais urgente pela manhã, porque depois, durante o dia, é muito mais fácil você acabar se enrolando com outras tarefas e aquilo ficar esquecido. Uma outra dica é o seguinte: carregue sempre o livro com você. Isso é uma dica, assim, gente, de ouro, porque às vezes você tá... Oi? Só comentando que o Oswaldo falou aqui que parece que você está pisando nos calos dele, porque ele é a pessoa que procrastina sempre. Pois é, Oswaldo. Então, assim, Oswaldo, vou te dar uma dica particular minha de estudante, tá? Não mais de leitora, mas de estudante. É fazer as coisas de manhã. Nem todo mundo tem o tempo para fazer de manhã, né? Eu, por exemplo, se eu tiver que acordar muito cedo para fazer alguma coisa, não vai rolar. Eu detesto acordar cedo, mas quando eu tenho tempo de manhã e eu efetivamente tenho que fazer alguma coisa urgente, importante, que tem que ser terminada, eu faço de manhã. Porque depois do almoço dá aquela leseira, né? Principalmente a gente que está trabalhando em casa, muitos de vocês devem estar trabalhando em casa, dá aquela leseira maior, a gente já não pensa com tanta efetividade como na parte da manhã, aí pinta outra coisa para a gente fazer, aí a gente passa mal, aí a gente tem sono, aí aparece um problema e te deixa com a cabeça que você não consegue mais raciocinar. Então, uma coisa que eu posso te dizer, assim, como procrastinadora que sou, né, e que a maioria não se iluda, todo mundo é procrastinador em algum nível. A dica que eu te dou é fazer logo o que precisa ser feito pela manhã, e mais ainda, Oswaldo, não esperar a motivação para fazer. Eu acho que um erro muito grande das pessoas é achar que vai ter aquele dia que você vai acordar com vontade de ir para a academia. Vai ter aquele dia que você vai pegar um livro e vai ler 100 páginas de uma vez. Ocorre que esse estado de humor, ele até acontece, mas ele acontece uma vez a cada 6 meses. A gente não pode pegar umas páginas do livro a cada 6 meses, porque quando a gente for ler de novo, a gente nem lembra o que ficou para trás. Né? A gente não pode malhar uma vez por mês na academia, porque não vai fazer efeito. Então, um conselho super que eu te dou é o seguinte: não espere ter motivação. Faça o que tiver que fazer, independente da motivação vir. Eu estou de saco cheio, eu não estou com saco de fazer isso, eu não estou com paciência de fazer isso, que se dane, senta e faça. Pronto. Às vezes, inclusive, quando a gente começa a fazer, esse estado, né, mais de aceitação da tarefa, ele vem. Muitas vezes ele vem para mim, Oswaldo. Muitas vezes. Então, não espere motivação para fazer alguma coisa. Sente e faça.
E eu vou dar algumas técnicas para vocês sentarem e fazer. Só para complementar sobre a questão de páginas, por exemplo, aqui no clube nós vamos ter alguma coisa, varia, né? Eu estou olhando até os livros aqui do meu lado, varia em relação aos livros, né? Mas os livros mais fininhos, nós vamos ter uma meta de 50 páginas por semana para ler. Todos eles têm mais ou menos a mesma grossura, só o penúltimo, que é maiorzinho, e esse a gente vai ter que correr um pouco mais. 50, 60 páginas para ler, quem não está acostumado, você vai tirar e você pode ler 10 páginas por dia, é tranquilinho. Né? E assim, é bem tranquilo. Para vocês terem ideia, eu leio na véspera das palestras do clube, eu leio as 50, 60 páginas. Que aí eu fico um pouquinho fresquinho na minha cabeça, faço anotações para quando eu entro na palestra com vocês, né? Vão acontecer ainda, e com outro clube que eu participo, que eu coordeno. Então, eu só quero dizer o seguinte, não vai ser uma meta impossível, não é uma meta difícil, tá? Não é uma meta que vocês vão ter que ficar desesperados. Vão ter que ler 10 páginas por dia, isso vai ser tranquilo. Até porque o clube é para ser divertido, né? Não é para ser um trabalho, né? Não é para ter chefe, né? É para ser divertido, mas é para também estimular a leitura em grupo, sabendo que outras pessoas estão lendo, estão acompanhando, sabendo que vai ter uma palestra sobre o livro e que o ideal é que você já tenha lido para você poder entender, para você poder questionar, né? E isso é bacana. Eu ia falar mais para frente sobre uma técnica, mas já que o Oswaldo puxou essa questão da procrastinação, tem uma técnica, Oswaldo, que serve para leitura, para estudo, para qualquer tarefa que você tem que fazer na vida, que é o seguinte, eu não sei se vocês conhecem um comediante americano chamado Jerry Seinfeld. O Jerry Seinfeld, ele tem uma série que está na Amazon Prime e chama Seinfeld, é o nome dele, a série. E é uma série de muito sucesso, uma série com mais de 10 temporadas, eu acho. E antes de fazer a série, ele é um humorista, antes de fazer a série, ele fazia stand-up comedy, que são aqueles shows de comédia muito comuns nos Estados Unidos, né? Muito mais comuns do que aqui no Brasil. E uma vez o Seinfeld deu uma entrevista e o repórter perguntou para ele o seguinte: Seinfeld, como é que você faz para criar tanta piada? Porque as pessoas vão no show, não podem ficar ouvindo as mesmas piadas toda vez que forem ao show, né? Então ele tinha que produzir piadas, ele tinha que criar piadas. E aí ele ensinou uma técnica que eu vou passar aqui para vocês, que é o seguinte. Ele disse que para ter um show de humor que chamasse atenção e que pudesse ser visto por milhares de pessoas, sem que as pessoas ficassem ouvindo as mesmas piadas sempre, ele precisaria criar piadas todo dia. Então, o que ele fez? Ele comprou um calendário imenso, e botou num lugar bem visível da casa dele. Mas tem que ser um calendário grande, tipo botar na porta da geladeira ou botar na porta de casa, assim. Comprou um calendário imenso e determinou o seguinte: todo dia que eu sentar por pelo menos 20 minutos para criar piadas, eu vou marcar naquele dia do calendário um grande X vermelho. Qual é a meta? Qual é a minha meta? Disse ele. A minha meta é não quebrar essa corrente. Então, todo dia que eu ficar pelo menos 20 minutos pensando sobre as piadas, colocando as piadas no papel, criando piadas, eu vou marcar aquele dia com um grande X vermelho. Ao final de uma semana, um mês, um ano, eu vou ter uma grande corrente vermelha percorrendo o calendário inteiro. Então, qual era o objetivo dele? Não quebrar a corrente. E como ele fazia isso? Colocando um calendário gigante em casa para que não deixasse ele esquecer de que todo dia ele tinha um compromisso. Qual era o compromisso? Escrever as piadas dele. Esse método ficou conhecido como método Seinfeld para quem é procrastinador, e ele serve para estudo, para trabalho, para leitura, para qualquer coisa. Basta que você compre um calendário gigante e tente não quebrar a corrente, fazendo um X vermelho toda vez que você conseguir cumprir aquela tarefa, tá? Esse é um dos métodos e é bem bacana, super funciona. Mas eu vou falar de outro depois para vocês. Continuando, carregue um livro com você, né? Eu sempre digo assim, dá para ler no ônibus, dá para ler no trem, dá para ler no consultório do dentista enquanto você espera a sua vez,
Dá para ler quando você vai resolver o problema, por exemplo, uma repartição pública que você sabe que vai levar muito tempo, né? Então, é interessante você ter o livro com você, porque em qualquer momento, nem que seja 5 minutinhos, 10 minutinhos, você abre o livro e lê. E aí você já completa aquela missão do seu dia com muito mais facilidade, principalmente quando a gente fala de uma leitura tranquila, uma leitura que não tô lendo física quântica, né? Não tô lendo hebraico, né? Eu tô lendo uma leitura, uma ficção, então, que é uma leitura mais gostosa, mais simples, né? Então, esse tipo de livro, se você conseguir ter o livro com você, certamente num momento ou outro que você estiver ali esperando alguma coisa, pegando um transporte público, você vai ter a oportunidade de ler um pouco daquele livro. Uma outra dica, gente, constância. E aí vai ao encontro do que eu falei do método Seinfeld, né? O bacana de você conseguir fazer da leitura uma rotina é conseguir ler um pouco todo dia. Não importa se você vai ler 10 páginas, não importa se você só vai conseguir ler 20 minutos, não tem problema. Mas a questão é fazer daquilo parte do seu dia a dia. E olha, acredita em mim, depois que você faz daquilo um hábito, quando você não realiza aquela tarefa, você chega a sentir falta, porque ela passou a fazer parte do seu dia a dia, e é muito interessante. Então, olha assim, se você conseguir ler 20 páginas por dia de algum livro, ao final de um ano, gente, você terá lido, em média, 30 livros. 30 livros, olha só. Se você ler 20 páginas por dia, ao final de um ano, você terá lido, em média, 30 livros, o que não é nada mal, dentro de um país que a média de leitura anual é de 2 livros por ano. Então, olha só, você vai estar à frente de 90% da população brasileira. Então, o brasileiro lê, em média, 2 livros por ano. Você lendo 20 minutos por dia, você já vai estar lendo 30 livros, em média, por ano, que é uma média incrível, né? E essa relação, essa estatística, eu peguei, inclusive, uma pesquisa realizada pela TV Brasil, agora, em 2020. Uma outra dica é o seguinte: faça com que seja prazeroso. Associe a leitura a um momento agradável. Por exemplo, agora que eu vou ler, eu vou tomar um café. Agora que eu vou ler, eu vou dar uma descansada, vou botar os pés para cima, vou para minha rede, eu vou ler na minha varanda, eu vou ler ouvindo uma música clássica para dar, lógico, baixinho, né, gente? Senão você não faz uma coisa nem outra. Mas assim, cria um ambiente, né, prazeroso em torno da leitura, que certamente aquilo vai te facilitar. Então, assim, eu vou ler hoje, vou pegar um cappuccino para ler, eu vou para um café, vou pedir um café nesse bar, nesse local, e vou dar uma lida no meu livro. Isso é bacana. Relacionar a leitura com um momento prazeroso, um momento de café, um momento de relaxamento. Uma outra dica é a seguinte: eliminar as distrações. Não adianta a gente querer ler ensinando trabalho para o filho, com TV ligada passando futebol, fazendo outras coisas, falando no telefone, vendo WhatsApp, aí você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. É claro que muitas vezes eu até estudo com uma música instrumental, baixa. É muito interessante que no YouTube, se você colocar assim, música para concentração ou música para estudar, você vai ver ali umas playlists que ficam tocando com umas músicas instrumentais próprias para ativar a área do cérebro. Então, assim, quem gosta de estudar tem todos esses macetes, né? Vocês também podem usar isso. Só colocar no YouTube lá, música instrumental para ativar a memória, música instrumental para o estudo. E aí vai ficar ouvindo aquela musiquinha baixinha, aquela música instrumental, que acaba, inclusive, ajudando, aflorando o momento. Mas você não pode, efetivamente, ficar estudando, falando no WhatsApp, conversando no telefone, ou lendo, né? Ensinando trabalho para o filho, vendo televisão, porque aí realmente não vai dar certo. Uma outra dica. Uma dica que eu testei recentemente, que é o seguinte: otimizar o tempo de leitura. Você pode pegar, por exemplo, um livro e acionar um audiobook com aquela edição daquele livro, daquele mesmo livro. Quando você coloca o som, né, da pessoa narrando o livro que você está lendo e ao mesmo tempo você está folheando o livro, acompanhando a leitura, a sua capacidade de leitura ela aumenta pra caramba. Então é um teste que vocês podem fazer. Agora, para você ter o audiobook, ouvir o livro
e, ao mesmo tempo, ler o livro, eles têm que ser da mesma edição e tudo, porque senão vai estar escrito uma coisa lá e outra coisa aqui, né? Então, vocês pegarem um livro e ouvirem o audiobook daquele livro, inclusive, hoje você tem como ouvir com velocidade acelerada, né? Você não precisa ouvir na velocidade normal. Você escuta, você ouve as aulas, você ouve os vídeos no YouTube, por exemplo, em uma velocidade maior. E assim, eu digo para vocês que é um caminho sem volta, porque você passa, por exemplo, tem um vídeo de 30 minutos que você quer ver. Ai, mas eu não dou 30 minutos para ter aqui, não tem problema. Você vai lá no YouTube, tem uns 3 pontinhos assim, que você consegue colocar aquele mesmo vídeo em uma velocidade acelerada. Aí vocês vão falar assim, pô, mas a velocidade acelerada eu não vou entender nada. Gente, vai ficar, acredita em mim, vai ficar muito melhor. Por quê? Porque quando está na velocidade acelerada, você presta muito mais atenção. Pensa assim num vídeo que a pessoa está, não sei o quê, nananã. Aí a gente dorme, olha para o lado, se espreguiça. Quando o vídeo tá, não, porque não sei o quê, aí olha aqui, gente, a nossa atenção melhora pra caramba. Então, uma dica também de estudo que eu dou é colocar os vídeos do YouTube ou algum audiobook que vocês estejam ouvindo numa velocidade mais acelerada. Pode ser 1.25, 1,5, até 2. Não tem problema, desde que vocês consigam entender, obviamente. Então, essa dica de pegar o audiobook relativo ao livro que vocês estão lendo e fazer a leitura junto com a audição do livro é bem bacana e faz com que vocês consigam ler um volume de páginas muito maior no final daquele mesmo período que você estipulou, 20 minutos, meia hora. Uma outra dica é a seguinte, marcação. Quem gosta de ler e quem gosta de estudar sempre faz marcações, né? Com o objetivo de lembrar daquilo, de repente vir uma frase bonita, uma frase de efeito, quer marcar e tudo mais. Muita gente usa para isso, a maioria das pessoas usa caneta marca-texto, né? Que é uma caneta que eu particularmente não gosto. Por que eu não gosto? Porque a caneta marca-texto, se você tiver com o livro dentro da bolsa e levar a caneta marca-texto junto, grande possibilidade dela abrir dentro da sua bolsa e manchar a bolsa toda. Uma outra questão é o seguinte, ela seca com muita facilidade, né? Ela não dura muito. E uma outra questão, se ela for, por exemplo, de uma cor mais sutil, tipo aquela amarela, que é a basicona, depois de um tempo, a marcação apaga, tá? Você vai deixar o livro lá guardado, daqui a uns 2, 3 anos não vai ter marcação nenhuma mais. E, por último, aquela marca-texto, ela, na hora que você está usando, ela também, dependendo da grossura do papel do livro, ela vai marcar a página de trás, o que também não é legal. Então, a dica que eu trago para vocês é que eu uso muito, que é o seguinte, ao invés de usar marca-texto, que é mais cara, que seca, que abre dentro da bolsa e mancha, que mancha a página de trás, que com o tempo sai do livro, eu uso o velho e bom lapiseira. Lapiseira dos filhos de vocês, lapiseira que vocês encontram em qualquer lugar, baratíssimo, um monte de cores. Por que eu uso lapiseira? Bom, a marca-texto, basicamente, ela tem 4 cores, né? Laranja, verde, rosa e amarelo. Lapiseira, gente, tem infinitas cores, né? Tem um monte de cor. Então, quem gosta de fazer, por exemplo, anotações assim, o conceito eu vou marcar de azul, uma frase bacana eu vou marcar de rosa, uma característica daquilo que eu estou lendo eu vou marcar de verde. Bom, isso aqui você tem 500 possibilidades de marcação diferente, porque são 500 cores diferentes. A outra facilidade é o seguinte, lapiseira é muito mais barato e dura muito mais, infinitamente mais do que marca-texto. Uma outra questão é a seguinte, você pode simplesmente pegar, como eu faço, pegar uma cor dela e jogar dentro da bolsa. Não vai marcar, não vai secar, não vai fazer nada. Você pega um desse aqui, joga dentro da bolsa, junto com o livro, e não precisa enrolar em nada, ele vai marcar sua bolsa, vai estar lá firme e forte para quando você precisar fazer uma anotação. Não mancha a folha de trás e também não sai com o tempo. Então, o lapiseira, para mim, é a invenção da humanidade para marcar livro. Porque você vai ter lapiseira por muitos e muitos anos, enquanto a caneta marca-texto você tem que ficar comprando toda hora, e não é tão barato assim. E você tem milhares de cores diferentes para marcar, né? Então, é uma super dica que eu dou para quem gosta de fazer marcação no livro. Livro bom, gente, é livro marcado, livro lido, livro bem lido, é livro marcado.
Então, marquem o livro de vocês, tentem usar o lapiseira, eu tenho certeza que vocês vão amar, porque o custo-benefício é muito maior, a quantidade de cores para as meninas que gostam das coisas coloridas é muito mais bacana, e vale muito mais a pena do que a marca-texto. Uma outra técnica para você adquirir o hábito da leitura, além da técnica do Seinfeld que eu falei para vocês, é a técnica Pomodoro, que depois eu vou mandar, inclusive, para o Marcelo, para ele colocar para vocês no grupo que vocês têm, né, do clube, que é o seguinte: sabe aquele tomatinho que as pessoas têm em casa para marcar o tempo de cozimento dos alimentos? Um tomatinho que fica na cozinha? Ele é um timer, na verdade, né? Geral, pode ter qualquer formato, mas o formato mais clássico é o do tomate. Então, é o tomate que você gira assim, por exemplo, tem que cozinhar o feijão 15 minutos. Aí você gira ele, marca 15 minutos, quando der 15 minutos ele vai apitar. Pois é, tem uma técnica para otimizar a leitura e os estudos, que é a técnica Pomodoro, por causa desse tomatinho que a gente usa na cozinha. Que é o seguinte: quando a pessoa quer efetivamente se concentrar numa tarefa, mas ela não tem paciência, ela é procrastinadora, ela está sem saco, ela vai fazer o seguinte: ela vai marcar no celular ou no próprio tomatinho da cozinha 20 minutos. Vai marcar 20 minutos ou meia hora, enfim. E durante aquela meia hora, durante aqueles 20 minutos, ela vai focar especificamente naquela tarefa que tem que ser resolvida, seja leitura, um estudo, um trabalho, um relatório, qualquer coisa. Essa técnica ela é super usada no meio empresarial. Então, quando você tiver que fazer uma tarefa chata, que você não quer de jeito nenhum, que você está sem saco, está sem paciência, mas tem que ser feita, você pode fazendo por etapas. Então, você, pelo método Pomodoro, você marca, por exemplo, 20 minutos, e durante aqueles 20 minutos você vai se dedicar àquela tarefa. Quando apitar o cronômetro, você pode dar um intervalo de 10 minutos para tomar uma água, para ir ao banheiro, para ver um celular. E depois você faz novamente aquela técnica Pomodoro, se você não tiver acabado a sua tarefa. E assim vai. Então, através da técnica Pomodoro, é possível dividir aquelas tarefas mais chatinhas do dia a dia e muitas vezes dividir aquele estudo que está mais arrastado, aquela leitura que não está fluindo. É uma maneira de você se concentrar dividindo em blocos pequenos para não encher o saco, para você não ficar tão incomodado por fazer aquilo. Tem uns posts sobre a técnica Pomodoro e eu vou disponibilizar para o Marcelo para depois ele passar para vocês. É bem bacana e não é utilizada só para quem estuda, não. No meio empresarial, ela é bastante utilizada para quem tem um monte de tarefa para entregar e tem pouco tempo para resolver. Para quem, além de ler, quer também fazer um estudo mais aprofundado sobre os livros, quer ter assim um resumo, é muito possível fazer, por exemplo, um mapa mental daquele livro. O que é um mapa mental? O mapa mental, ele é um estudo, eu não sei se eu consigo, eu tenho uma cópia dele aqui, eu não sei se eu consigo enviar para o Marcelo compartilhar. Marcelo, eu posso te enviar para você compartilhar com as pessoas, porque eu acho que eu não vou conseguir a figurinha? Manda pelo Zap, por favor. Tá. Só para eles verem do que se trata um mapa mental, porque muitas vezes a gente lê um livro que a gente quer lembrar do que leu depois, né? A gente quer poder fazer uma revisão, digamos, sobre ele. E aí o mapa mental super ajuda a gente. Eu mandei para o Marcelo, vamos ver se ele consegue colocar aqui para vocês. Recebeu, Marcelo? Daniele, tem um site que eu uso para fazer mapa mental para os meus estudos, chama GoConk. Ele é muito bom. Obviamente, a gente tem outros sites de mapas mentais, tá? Mas eu, particularmente, gosto muito do GoConk. Ele, inclusive, armazena nele mesmo os seus mapas mentais. Então, quando você faz o login, fica tudo lá. E você pode, inclusive, criar para disciplinas. Por exemplo, se você estuda para concurso, aí você bota lá português numa pasta, estatística no outro. Ah, pois é, olha só, a Vanderlene dizendo que usa. Gente, eu acho que o mapa mental, assim, mudou a vida. Eu, por exemplo, gosto muito para fazer revisão.
Inclusive, às vezes, eu sei que eu vou ter um tempinho na rua, eu levo meu tablet, boto dentro da bolsa e os mapas mentais estão todos lá, então eu vou revisando, sabe? Eu gosto bastante. Marcelo consegue disponibilizar? Estou tentando, só um minutinho. Tá. Eu queria que vocês vissem só para quem não sabe o que é. Porque, assim, hoje em dia o mapa mental é muito usado em quem estuda para qualquer coisa. E assim, alguns livros que eu leio, alguns livros assim que eu acho que merecem uma revisão, merecem que aquilo que eu li fique registrado, eu faço o mapa mental dele e fica super bacana. E é uma maneira de você depois revisar, depois lembrar do que leu, sem ter que ler, obviamente, o livro todo, de novo, né? Além disso, para quem quer efetivamente ter maior conhecimento, né, sobre a Segunda Guerra, sobre tudo que aconteceu, uma outra técnica bastante para memorizar, para, enfim, adquirir mais conhecimento acerca de assunto, lembrando, é fazer flashcards. Os flashcards, eles também estão disponíveis em várias plataformas. Eu tenho uma aqui no celular, deixa eu ver qual é o nome. Espera aí que eu vou pegar o nome para vocês. Hoje em dia a gente tem, hoje em dia a gente tem aplicativo para tudo, né? Esse Anki, você consegue fazer flashcards no próprio celular. E esses flashcards são maneiras de você lembrar. Então você bota, por exemplo, do lado do flashcard uma pergunta e aí você tenta responder e quando você clica ele dá a resposta. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, mas eu tenho também uma figurinha do flashcard. Vou mandar para o Marcelo para ele compartilhar. Espera aí. Eu acho que eu vou conseguir compartilhar agora o mapa mental. Deixa eu ver. Tá difícil aqui, mas acho que eu vou conseguir. Tá. Aí depois a gente tenta o outro. Oswaldo dizendo que usa o Anki para estudar polonês. Imagina. Usa para quê? Peraí. O Anki eu uso para estudar polonês. Pois é, Oswaldo. Então, eu gosto super do Anki, porque às vezes você está assim, sei lá, esperando alguma coisa, e aí você vai, né? Você dá uma estudada, você pode também separar por matérias. Eu gosto bem do Anki para estudar, para fazer flashcards. Daniel, basicamente, o flashcard é como se fosse uma brincadeira sua contigo mesmo, que é o seguinte: você vai colocar lá no aplicativo algumas perguntas, por exemplo. Em que ano começou a Segunda Guerra Mundial? Você vai colocar. E aí você vai fazer várias perguntas lá e vai agrupar numa pasta. E aí, quando você quiser dar uma estudada, ele embaralha as cartinhas e te pergunta em que ano começou a Segunda Guerra Mundial. Aí você vai ver se você vai saber responder ou não. Se você não souber responder, ele mais tarde te pergunta de novo. Então, você fica, na verdade, se testando. É como se fosse teste que você faz para você mesmo. O mapa mental, o Marcelo compartilhou, o mapa mental ele tem esse design mais ou menos, claro que pode mudar, tem gente que faz na mão, mas eu acho muito lento, né, eu acho que acaba perdendo muito tempo. O mapa mental é uma maneira de você congregar várias informações a respeito de um assunto, ele tem que ter muita cor, ele tem que ter um monte de figurinha, porque é assim que o cérebro memoriza, tá? O mapa mental, ele é fruto de um estudo científico para aumentar a capacidade do cérebro de memorizar uma grande quantidade de informações. Então, o mapa mental ele tem que ser bastante colorido, tem que ter muito desenho, justamente para você conseguir lembrar dele quando precisar. Não, Daniele, é um caminho sem volta, assim, se você estuda, o mapa mental muda a vida, porque depois você pode jogar todos para a nuvem e eles também ficam disponíveis no próprio aplicativo, no próprio site, então você pode rever quando você quiser por matéria, é muito, muito legal. E o flashcard é essa maneira de você fazer um quiz, é um quiz, só que é um quiz seu com você mesmo, entendeu? Vou tentar colocar outra imagem. Que você tá bom. Agora, tá? Veja se apareceu aí. Então,
está um pouco pequeno, Apareceu. Né? Ó, esse flashcard, por exemplo, era aquele feito na época dos fichamentos, não tinha ainda aplicativo e tudo. Muitas vezes, muita gente gosta de fazer assim ainda. Você pega aquelas fichas, assim, desse tamanho mais ou menos, compra um fichariozinho e coloca vários flashcards, tá vendo? Ele de um lado tem as perguntas e do outro tem as respostas. Você pode fazer na mão. O legal de fazer na mão é que quando você escreve, quando você copia, você também está memorizando, né? Então, o flashcard ele pode ser feito assim, com cartõezinhos, mas ele fica bem mais simples se feito no aplicativo. Esse aplicativo tem para Android, tem para Apple, então o Anki é bem bacana para flashcards. O Oswaldo diz, o Anki é muito legal, você consegue incluir aquilo que você quer estudar e revisando ele todo dia, te traz os assuntos de forma aleatória. Exatamente, Oswaldo, ele embaralha as cartinhas, né? E você tem como separar, por exemplo, por matéria. Então, você bota português numa pastinha, matemática no outro, enfim, a matéria que você quiser estudar. E aí você quer estudar hoje, sei lá, estatística, você quer estudar hoje história. E aí você vai lá na pastinha, ele embaralha os cards e fica te perguntando aquilo. E aí, conforme você dá a resposta, ele coloca se você já conseguiu memorizar ou não, né? É muito, muito bacana. E por último, eu trouxe para vocês, acho que já passei para o Marcelo, porque eu queria mostrar, porque muita gente não conhece, o tomatinho que eu falei do método Pomodoro. Esse tomatinho aí, ó, da tela, que é o que a gente usa na cozinha. Hoje em dia você tem outros formatos, não só mais do tomatinho, mas o tomatinho é o formato clássico. E é esse tomatinho que a gente pode usar para fazer uma tarefa que é mais chata, que exige uma concentração, que a gente não está muito afim. A gente coloca ali, programa ele para 20 minutos, para meia hora, e durante aquela meia hora a gente fica focado ali naquilo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que... e aí depois eu vou passar, em relação ao método Pomodoro, vou passar umas outras coisas para o Marcelo, para ele colocar no grupo para vocês. Perfeito. Bom, eu acho, gente, que esgotei tudo que eu podia trazer um pouco, assim, de forma mais rápida, mais dinâmica, algumas técnicas para aumentar não só a capacidade de leitura, como também criar o hábito da leitura em vocês. Espero que vocês... Eu sabia, Oswaldo, tem muita gente que não conhece tomatinho, por isso que eu trago o tomatinho, porque eu sei que não é uma coisa da realidade de todo mundo, né? Mas hoje em dia, inclusive, nem acho que tem formato de porquinho, tem formato de outros bichos, mas é óbvio que a gente pode botar esse tempo para marcar no celular, né, no próprio cronômetro do celular. Mas ficou conhecido como método Pomodoro justamente porque esse tomatinho é o timer clássico que se usa na cozinha. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta depois, eu estou lá no grupo do Zap de vocês, né? Até mandei na segunda-feira um oi, né? Chamando todo mundo para essa aula. Então, se vocês tiverem depois alguma pergunta, quiserem me mandar, fiquem à vontade. Tenho certeza que o clube vai ser excelente para todo mundo, não só para quem quer adquirir o hábito da leitura, como também para quem quer adquirir mais conteúdo, né, mais conhecimento sobre esse período tão conturbado da nossa humanidade, né, da nossa sociedade, que foi a Segunda Guerra Mundial. Espero que vocês tenham gostado, contem comigo para o que precisar, e Marcelo, muito obrigada pelo convite. Não, então, para a gente se despedir, claro, né, te agradecer pela palestra, ótimo, como sempre, tenho certeza que o pessoal vai aproveitar muitas dessas dicas. Falar rapidamente, fazer uma rápida introdução sobre o que nós vamos fazer, como é que vai ser o nosso trabalho. Né? Quarta que vem começam as nossas leituras. Nós vamos começar com o Canções de Ninar. Alguns de vocês já me falaram que já leram, já terminaram o livro, decoraram o livro. São grupos de leitura, uma leitura rápida e triste. Tá? Então, se preparem. Quem é de chorar, se prepara para chorar. Ele tem 200 páginas, mas, e como eu disse, né, geralmente a gente lê 50 páginas por semana, um mês a gente mata ele. Mas, como eu disse, esse especificamente é um livro que flui bastante. Tá? Na próxima quarta, o que vai acontecer? Eu vou falar do livro do autor, né, como a Carolina falou, vou explicar a vida do Mário Escobar, o que levou ele a escrever esse livro, ele escreveu muitos outros livros históricos. Vou contar do que está por trás disso, dessa história toda. Vamos falar um pouco de Auschwitz.
E aí, efetivamente, a gente começa a leitura. Vou fazer algumas leituras com vocês, para dar um pontapé, e aí vai ficar com vocês. E toda semana nós vamos ler ou reler alguns trechos. Então vamos ler 50 páginas juntos. A ideia, a ideia do debate, nosso encontro, não é somente ler o livro, a gente lê trechos. Eu seleciono trechos para ler, mas a ideia é debater o que a gente leu. Né? Vocês fazerem perguntas sobre o que vocês não entenderam, a gente tem um pouco mais de idade. Muitos de vocês já estão com livro, já leram, já começaram, alguns ainda não, e outros estão recebendo essa semana. Então, quarta que vem é o nosso início de fato das nossas leituras. Acho que é isso. Tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Então, agora a gente pode encerrar e qualquer pergunta ou dúvida adicional pode mandar lá no grupo, que a gente já está se comunicando. Obrigado, Caroline, foi ótimo. Tenho certeza que o pessoal vai conseguir aproveitar muito. Acho que encerrar. Acho que congelou a imagem da professora Carolina. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.